Começando mais uma aula de arte, comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Paula Brito. Vamos agora para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Bora começar apresentando a equipe de artes. Articuladora, professora Helena Pabst, professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Stael Machado. Primeira série noturno no vídeo, Cláudia Cedrais, na assistência a professora Paula Brito. Mensagem de hoje: todo ponto de vista é a vista de um ponto. E aí eu vou pedir para o meu diretor que a gente já começa com o vídeo na mensagem. Eu quero que vocês prestem atenção a esse vídeo, tá bom? Vai entrar direto, viu, meu diretor? Pode deixar. Presta atenção, hein, que ele é rapidinho. Perceberam? Entenderam como é que funciona a coisa? O objeto é o mesmo. Agora você está ali, parado, de frente para ele, você está vendo a mesma coisa. Quando você começa a se deslocar, a se movimentar, você percebe que o objeto não era bem aquilo que você estava pensando. E aí ele vai adquirindo várias formas a depender de onde você está vendo ele. A mesma coisa quando a gente tem um problema. A mesma coisa quando a gente está de frente para uma situação difícil. A mesma coisa quando a gente ouve a história de alguém. A gente está ouvindo apenas de um ponto de vista. A gente está olhando apenas um lado do problema, um lado da história. Isso é um problema grande, né? As histórias de um lado só. E a gente toma partido, porque, na verdade, toda história, todo problema é que nem essa imagem. Se a gente se desloca, se a gente vai para o outro lado, se a gente ouvir as outras pessoas que estão envolvidas naquele problema, naquela história, a gente descobre que aquele objeto que a gente está observando é diferente. Cada um está vendo ele de uma forma diferente. E a gente só vai aprender ele completamente se a gente também se deslocar. Se a gente abandonar nossos medos, nossos preconceitos, nossas dúvidas, nossas certezas, para poder caminhar em volta do problema e perceber outras nuances, outras possibilidades de resolver ele. Certo? E aí, boa noite para Edjária, de São Paulino. E um beijo para Novo Acre e o Breno. Obrigada, Breno. Obrigada. A aula de hoje é a aula 5. O tema da aula é arte africana. E quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, entender que a África é um continente formado por diversos povos com expressões artísticas diferentes. Segundo, conhecer alguns objetos artísticos de alguns países africanos. E terceiro, analisar novas formas de compreender o pensamento, a criatividade e as emoções humanas. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Certo? Tayane, beijo, Tayane, beijo. Bora lá. Antes da gente introduzir a arte africana, a gente precisa rever as aulas, né? Rever o conteúdo que a gente viu na aula passada. Nós vimos os artistas do Barroco Brasileiro, 5 artistas de destaque no Barroco Brasileiro. Houveram outros, não são os únicos. Mas nas esculturas a gente encontra o Mestre Valentim, Frei Agostinho de Jesus e Aleijadinho. E na pintura a gente encontra José Joaquim da Rocha e Manuel da Costa Taide. São os destaques do Barroco Brasileiro. E aí hoje eu pedi aqui a câmera documento para os meninos. Lembra que eu falei da pedra sabão? Pois bem, trouxe-a hoje, lembrei dela. Um pingente que eu fiz com pedra sabão, e aí eu trouxe para mostrar para vocês, certo? Olha aqui, né? Achei, pronto. Aqui é um pingente de pedra sabão, parece uma pedra de verdade, né? Ó, o peso também, o som é pesadinho como pedra, mas ela tem uma peculiaridade, ó. Quando a gente só precisa passar a unha, talvez vocês não vejam direito, mas a gente passa a unha aqui, ó,
E a gente consegue, ó, marcar ele. Por isso que chama de pedra sabão, porque é uma pedra, apesar da textura, da aparência de pedra, ela é uma pedra mole, é uma pedra fácil da gente modelar. Por isso que chama de pedra sabão. Com a unha a gente consegue marcar ela, certo? Então trouxe aqui, apresento a vocês nossa famosa pedra sabão. Parece uma pedra, tem textura, tem brilho, mas você consegue trabalhar ela com muita facilidade. Queria arrancar um pedacinho aqui para vocês verem, ó, com a unha, certo? Pronto, pedra sabão, alunos do MTEC, pedra sabão, apresentação feita, a gente introduz o tema da aula de hoje, arte africana. E aí a gente precisa entender algumas coisas quando a gente fala em arte africana. A gente precisa entender primeiro que a África não é um país, a África é um continente formado por diversos países e que cada país desse tem culturas diferentes, tem produções artísticas diferentes, tá? Deixa eu responder aqui para as meninas. Gente, lembrem que o chat é gravado, tá bom? Então evitem colocar telefone, evitem ficar fazendo muita gracinha no chat, porque isso pode dar uma advertência para vocês. A pedra sabão, eu não sei te informar onde encontra esse pedacinho. Na verdade, eu comprei na Escola de Belas Artes, na época que eu fazia arte, eu comprei um pedaço maior para fazer uma escultura e tirei umas fatias e fiz esse adereço para mim, certo? Então, pronto. Então, bora lá. Voltando aqui para a África, o que acontece? Na África é formado por vários países e eu trouxe aqui para a gente perceber, a primeira percepção que a gente tem é a diversidade, né? A diversidade de etnias, a diversidade de adereços, a diversidade de cores, de tecidos. Eu quero que vocês observem nessa imagem. Eu tenho aqui uma pessoa do norte do Quênia, olha os adereços como são diferentes. Do sul de Angola, os coloridos, textura da pele, formato de nariz, formato de olho, formato de boca, formato de rosto, tom de pele. Observem todas essas diferenças. A Etiópia, que a gente só lembra da Etiópia, naqueles meninos cadavéricos. Na verdade, a gente tem uma população na Etiópia muito bonita. Níger. Olha a diversidade de tons de pele, de formatos de nariz, de uso de adereços. E eu fiz questão de trazer essas imagens para a gente ver o seguinte: se enfeitar, se adereçar é uma necessidade humana. Lá no tempo das cavernas, lembram que quando a gente falou da pré-história, a gente falou que foram encontrados conchinhas furadas que provavelmente foram usadas como colares, como adereço. Então, se enfeitar, se ornar, se adereçar é uma necessidade humana, independente do local onde ele nasce, independente da cultura dele, certo? Colocando as argolas, essas aqui são tranquilas, ó, essas daqui são folgadinhas, não são aquelas que alongam o pescoço, não. E aqui eu trouxe outras tribos africanas, e olha a diversidade de organização, de arrumar o cabelo, de pintar o rosto, de usar adereços, de tons de pele, de formato de olhos, narizes, bocas, tons de pele. Olha a diversidade para a gente chegar e dizer que africano é todo igual, né? É tudo igual. Não é tudo igual, gente. São diversas culturas diferentes. Deixa eu ver o que é que vocês querem. Já respondi, Ramalho. Então, são diversas culturas diferentes, com valores diferentes, com pensamentos diferentes e construções, né, de objetos artísticos diferentes também. E aí, para a gente reforçar essa ideia de que a África, na verdade, é um continente, eu trouxe aqui um mapa da África. Olha a quantidade de países que tem na África.
A Ilha de Madagascar, aquele desenho que a gente assiste, né? África do Sul, Moçambique, Malawi, Tanzânia, Zâmbia e o Egito. Eu gosto sempre de lembrar que o Egito é africano. E todos aqueles filmes que a gente assistiu sobre o êxodo no Egito, sobre a fuga de... Me esqueci. Aquele cara lá da Bíblia que abriu o mar. Vocês sabem quem é. Quem é religioso sabe, me lembra aqui. Moisés! Então, aqueles filmes todos que a gente assiste, que mostra aqueles egípcios todos brancos, todos claros, carecas, de olhos azuis, tudo aquela mentira, gente. O Egito é africano. Os egípcios eram negros. Então, tudo aquilo, na verdade, é uma estratégia cultural dos europeus, porque uma das bases da cultura deles é a egípcia. Uma das raízes da cultura europeia é o Egito. Então, como ficava feio para eles, né? Eles achavam que ficava feio, né? Admitir que a cultura deles teve como base uma cultura negra, eles clarearam todo mundo. E não clarearam apenas os egípcios, clarearam também o pessoal da Bíblia todo. Que quando a gente vai olhar lá na história, tá tudo aqui, ó, no continente africano. Certo? O povo da Terra Prometida é branco? Eu tô dizendo que era branco? Era, gente. Tô dizendo o contrário, que era negro. Todo mundo é negro. Certo? Então, bora lá. A gente tem diversos objetos na cultura africana que nós consideramos arte. Certo? Vários objetos. Tecidos, decoração de casa, bonecos, estatuetas, máscaras, diversos objetos. Bota aqui na minha imagem. Tô calma, não tô estressada não. Diversos objetos. E aí vem uma peculiaridade da arte africana. Para os africanos, esse conceito de arte que a gente tem, desse objeto único, especial, que só tem uma função estética, lá não existe isso. Na verdade, todos esses objetos que a gente traz e diz que é arte africana, é a gente, enquanto... E ó, quando eu falo a gente, mesmo meu tom de pele, a gente tem que lembrar que a base da nossa cultura é europeia, certo? Então, nós fomos educados sobre a cultura europeia, a religião europeia, então a gente tem essa base. A gente está tentando reconstruir isso, mas a nossa base cultural é europeia. Então, o que é que acontece? Nós chegamos lá no continente africano e saímos catando essas coisas e dizendo, isso é arte, isso é muito bonito, isso é diferente, isso é exótico, isso tem uma força, isso é impressionante, isso é arte. Mas esses objetos que a gente pega lá da cultura africana e diz que é arte, para a cultura africana, não são arte. Para a cultura africana, são objetos religiosos. São objetos que têm uma importância, que servem de ligação com o mundo espiritual, que têm uma função na religião deles, certo? A maioria desses objetos que a gente pega de lá. A professora tá falando de candomblé, tá falando de feitiçaria, aí a gente precisa lembrar também o seguinte, uma das maneiras de um povo subjugar o outro, aniquilar a cultura do outro, é negar a cultura do dominado. Então o que é que você diz? Você começa a dizer que a religião que eu pratico é feitiçaria, é magia, você começa a desacreditar daquilo que é importante, que eu acredito, que é sagrado para mim. E a partir dessa descrença, você desconstrói toda a cultura de uma pessoa, toda a identidade de uma pessoa, certo? Deixa eu ver. Vocês são malvados comigo demais. Tira a foto e manda para mim, tá bom? Pessoal que não está entendendo nada, pessoal lá de Mercedes, vão fazer uma caminhada para as pinturas rupestres. Tira a foto, posta lá no Facebook. Por favor, por favorzinho, tá bom? Sou apaixonada por arte rupestre.
certo? Então, bora ver, dentro da arte africana, dentro dessa possibilidade de diversidade de elementos, né, de objetos que a gente se apropriou como arte, a gente vai conhecer um pouco sobre as máscaras africanas, certo? Então, eu trouxe aqui uma série de vídeos que a gente aqui do MTEC gravou no Centro Cultural Solar Ferrão, é o centro cultural que existe aqui em Salvador, ali no Pelourinho, que abriga a coleção Cláudio Marcella. Cláudio Marcella era um italiano que ao longo de mais de 30 anos ele colecionou arte africana. E antes que vocês digam assim, ah, professora, saqueou o continente africano. Não, muitas das obras que ele adquiriu foram de famílias africanas que estavam se convertendo para outra religião e se desfizeram desses objetos. E aí o Cláudio comprou esses objetos para não serem destruídos. Ele formou uma coleção bem grande de objetos africanos, veio passear aqui na Bahia, ele morava, se eu não estou enganada, em Pernambuco. Ele veio passear aqui em Salvador, conheceu a cidade de Salvador e ele percebeu que o melhor lugar para essa coleção dele ficar seria aqui em Salvador, e ele doou em 2004 todo o acervo de arte africana para o governo do estado da Bahia, e essa coleção fica em exposição permanente lá no Centro Cultural Solar Ferrão. Então, tiver em Salvador, ó, tudo ali no Pelourinho, as igrejas barrocas, arte africana, tudo ali. Em um dia de passeio, vocês vão ver maravilhas incríveis ali no Centro Histórico de Salvador, tá bom? E aí, então, eu vou mostrar alguns vídeos de algumas máscaras do continente africano, qual a importância, qual a função delas, como elas eram usadas na cultura africana, para a gente conhecer um pouco melhor e a gente compreender a complexidade e a diversidade da produção africana, certo? Então a gente vai começar com o primeiro vídeo. Atenção, tá bom? Presta atenção e fiquem atentos, que não é um vídeo longo não, é um vídeo curto. Estou aqui com o Cláudio Silva, que é um dos monitores da exposição do Cláudio Marcella sobre arte africana, que ajuda os grupos a conhecerem melhor as obras, os objetos aqui da exposição. E ele vai ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre a cultura africana. Para a gente entender um pouco esse universo da cultura africana, bora falar um pouquinho sobre as máscaras. Que a gente pensa em máscara, a gente tem um conceito de máscara como para esconder o rosto, para proteger de alguma coisa, e na cultura africana ela tem uma conotação diferente, não é isso, Cláudio? Exatamente. Na nossa cultura, a máscara ela é usada para esconder, na verdade, né? Na cultura africana não, a máscara é usada para revelar um ser espiritual, né? Uma divindade, na verdade. Fazer essa comunicação com o mundo espiritual. A máscara tem essa finalidade. Certo. E me diga uma coisa, Cláudio, tem algumas máscaras que são enormes, né? A gente vai ver aqui algumas obras que são enormes. Como é que a pessoa usa essas máscaras? Aqui nessa sala tem uma máscara que chama muita atenção, que é uma máscara de Guiné-Bissau. É uma máscara de ombro, existe máscara até maior do que essa que está exposta aqui, né? Mas as pessoas perguntam, e o peso, na verdade? Mas durante esse processo de ritual, existe todo um transe, né? Tem ervas, tem chás que a pessoa usa, na verdade, e a pessoa não sente, né? A pessoa entra num transe total, na verdade. Ótimo. E tem outras máscaras super curiosas que a gente vai detalhar, que são as máscaras que são compridas, né, que não tem orifícios, para a gente ver como é que funcionam essas máscaras, que não tem orifício, a gente não sabe direito como é que elas são colocadas no corpo, como é que funciona? Exatamente. Nem toda máscara é usada no rosto. Existe até a pintura é considerada uma máscara, na verdade. Existe até máscaras de estandarte, máscaras que são presas em madeira, né, que são usadas durante as celebrações, presas nessas madeiras, na verdade, ou até mesmo na mão, né? Ela pode ser usada. Afinal, a máscara só é considerada máscara quando ela está em movimento, na verdade. Pronto! A máscara só é considerada máscara quando ela está em movimento. Quando ela está lá paradinha na parede, enfeitando sua parede, na cultura africana ela não é considerada máscara. Só é máscara quando tem um corpo dando vida a essa máscara. E tem diversos tipos de máscara, né?
Tem a máscara que cobre o rosto. Uma pintura no rosto pode ser considerada uma máscara na cultura africana. Tem as máscaras que botam no ombro, a gente vai ver um exemplo aqui, as estandartes. Então, vocês viram que o próprio conceito de máscara na cultura africana é diferente do nosso conceito. Na cultura africana, a máscara não serve para esconder, ela serve para revelar uma ligação com o espiritual, certo? E aí eu tenho algumas curiosidades aqui na minha sala. Eu tenho um aluno, né, que é africano, eu quero saber de que país ele é, fiquei muito curiosa. Eu tenho uma sala inteira indígena, que eu quero saber qual é a etnia. A gente vai falar sobre os grupos indígenas daqui a 2 aulas. Se tiverem imagens da produção de vocês, posta lá no Facebook, que eu ponho na aula. Adoro quando eu tenho a possibilidade de mostrar a produção de vocês, os trabalhos artísticos da localidade de vocês, tá bom? E a mulher do vídeo, Gustavo, é o meu clone. Certo? Vou botar uma coisa agora. Não vi, ó. E um tempo atrás, né, que eu não usava óculos, quer dizer, eu tinha problema de vistas, usava lente de contato, mas aí a idade foi chegando, as coisas foram complicando e eu resolvi Botar sua máscara. Colocar minha máscara, né, me disfarçar aqui, tá bom? Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho sobre as máscaras Geledés, certo? Lá da Nigéria. Olha aqui, olha onde fica a Nigéria, olha no slide, onde é que fica ali Nigéria. E olha a máscara Geledés. E olha como a máscara está. Geralmente a gente pensa na máscara cobrindo o rosto, né? Ela tá aqui no topo. E a máscara, a gente tem que pensar que a máscara não é só isso aqui. A máscara é todo esse conjunto, toda essa roupa. Todos esses tecidos aqui fazem parte da máscara. E a máscara só é considerada máscara quando ela está nesse momento, quando tem um corpo dando vida, dando ânima para essa máscara. Ok? Tiago também é indígena? Quero saber a etnia de todo mundo, tá bom? E agora a gente vai ver um videozinho sobre qual a função das máscaras Geledés, qual é a importância das máscaras Geledés lá para a cultura nigeriana. Geledés, provavelmente o maior acervo de máscara Geledé da América Latina. São máscaras femininas, mas não são usadas por mulheres, são usadas por homens na sociedade Geledé, que fica na Nigéria. É um grupo étnico Yorubá. São máscaras que educam a sociedade e também punem os infratores. É um tipo, porque a arte africana, eles não fazem as peças pensando em uma obra de arte. As peças, elas são feitas para educar, para adorar um ancestral ou deuses, e é um elo de comunicação entre os deuses e o homem, ou entre esse mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A máscara, o ritual Geledé, ele é um ritual para homenagear as mulheres, são chamadas Yanilá, que é a grande mãe, que eles acreditam que a mulher ela é responsável pelo dom da vida, pela fertilidade, porque o homem vem de onde? Vem da mulher, ela que tem esse dom de dar vida. As máscaras Geledé, elas podem entrar em pares ou sozinhas, e onde sempre o rosto é aquele rosto feminino, é o rosto de uma mulher, e em cima eles colocam como se fosse a representação daquilo que a máscara quer falar. Entenderam? Então as Geledés têm a função de homenagear as mulheres, educar, né, trazer situações para educar as pessoas da tribo. Lembrem que a gente está falando de uma cultura oral. E para estabelecer essa ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Certo? Professora Paula, quer falar alguma coisa? Era para ter falado à tarde, eu acabei esquecendo, e que eu gosto muito. Aqui em Salvador, fala em Taparica, a gente tem o culto aos eguguns, que tem uma relação com os Geledés, né? Que é da cultura Yorubá.
Eu acho fantástico. Eu tenho muito interesse em conhecer, assim, de experienciar isso. É. A gente ainda mantém isso aqui. Uhum, pronto, perfeito. Agora a gente vai falar sobre as máscaras Dan. As máscaras Dan estão, né, fazem parte, são do grupo cultural da Libéria e da Costa do Marfim. Olha aí, Libéria, Costa do Marfim, perto da Nigéria, né? A gente está aqui, ó. A Nigéria está aqui, a Libéria e a Costa do Marfim estão aqui. E a gente vai conhecer um pouco das máscaras Dan. Olha como a configuração das máscaras Dan são completamente diferentes. Formato, a expressividade das máscaras, a construção, o material utilizado. Isso encantou os europeus no século XIX, no final do século XIX, surgindo daí, inclusive, o cubismo, que vocês vão ver no segundo ano, o cubismo. É a partir das máscaras africanas que Pablo Picasso vai ter a grande sacada do cubismo. Mas isso vocês vão ver ano que vem, lá com os cubistas, certo? E agora a gente vai ver um videozinho explicando sobre as máscaras Dan. A arte africana, ela é um testemunho das grandes tradições africanas e dos seus grupos étnicos. Essas máscaras são máscaras da etnia Dan, que ficam na região da Costa do Marfim e Libéria. Elas são máscaras que representam o ideal de beleza desse grupo étnico, em que você pode ver a testa avantajada, os lábios grossos, e você pode ver uma diferença entre esta máscara e a que está do lado. A do lado ela tem várias escarificações, que tradicionalmente na arte africana as peças têm escarificações, que eles é um ideal de beleza deles. Como se fosse, por exemplo, aqui a gente usa muito brinco, maquiagem, essas coisas. Lá, o ideal de beleza deles é as escarificações, em que vai identificar o grau de importância da pessoa na sociedade. Já perceberam? As máscaras Dan, elas já trazem a questão de ideais de beleza. E aí, dentro dos ideais de beleza, né, são representações de ideais de beleza. Dentro dos ideais de beleza, a gente tem as escarificações, que eu sou encantada com as escarificações. Algumas pessoas vão ficar horrorizadas, mas eu acho bonito. Não faria, tá? Antes que vocês perguntem, não faria. Mas olha aí, uma pele com um trabalho de escarificação, certo? Na verdade, a escarificação é uma cicatrização que não deu certo, né? Seria as famosas queloides, mas uma queloide controlada para formar o desenho que a gente quer. Então, o que acontece? Bota aqui na minha imagem para me explicar como é que funciona a escarificação. Lá na cultura africana, o que é que eles fazem? Eles, com um instrumentozinho, eles pinçam a pele, cortam essa pele, passam a substância de algumas folhas, de algumas ervas específicas. Então, na hora que cicatriza esse pontinho que eles cortam da pele, ele cicatriza formando esses pontos elevados na pele. Então, vejam, ó, que cada pontinho desse aí do slide, na pele dela, foi pedacinho que cortou, passou, né, o produto, e aí quando ele cicatriza assim, elevado. E aí, deixa eu lembrar aqui, volta aqui para a minha imagem. São símbolos de status, identificam a posição social da pessoa dentro daquele grupo, certo? E antes que vocês falem assim, que coisa horrorosa, que absurdo, lembrem das tatuagens, da maquiagem. Olha, isso aqui, ó, é cultural, certo? Poderia ser as pintinhas assim, ó. Eu poderia ter escarificações aqui na pele. Tudo seria cultural, certo? Tudo é cultural, isso é uma construção cultural. E aí lembrem, não sei se vocês já assistiram Pantera Negra, o filme Pantera Negra. Pantera Negra é um filme muito bacana, porque a direção de arte do filme teve o cuidado de pesquisar várias etnias africanas, vários grupos culturais africanos, e cada um daqueles povos que aparecem, que no filme são fictícios, na verdade,
toda aquela construção, né, aquela caracterização é baseado em uma das culturas de um dos países africanos. Inclusive o vilão, se vocês lembram, o vilão, o corpo dele é todo coberto de escarificações. E ele diz assim, olha, cada um desses pontinhos no meu corpo foi um inimigo que eu matei. No filme, a função, né, da escarificação é outra. Mas, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, assistam o filme e prestem atenção às diversas inspirações, né, as diversas etnias que estão representadas ali, e pesquisando na internet a gente encontra essas referências muito mais claras. Foi inspirada na cultura africana, certo? Deve doer bastante. E é um sinal de força, né? Você não chorar durante esse processo de escarificação. Se você chorar, você envergonha a sua família. Então você tem que aguentar aquela dor ali, ó, calada, sem derramar uma lágrima. Faz parte do seu processo de inclusão social. Sua inclusão apenas não, a inclusão da sua família também, né? Porque se você chora, a sua família vai carregar essa vergonha por um bom tempo. Aí a gente vai falar das máscaras de ombro, que são essas máscaras grandes e enormes, que não se usa no rosto, que se usa aqui, apoiadas no ombro. E que faz parte dessas máscaras, olha aqui nas imagens. Essa não tem, mas essa aqui tem, ó. Um saiote que pode ser de palha ou de tecido, certo? As máscaras de ombro são da Guiné-Bissau, esse pontinho aqui, ó, perto da Libéria, ó, pequenininha a Guiné-Bissau. Fazem essas máscaras de ombro e a gente vai ouvir rapidinho qual é a história, qual é a função das máscaras de ombro na cultura de Guiné-Bissau. Aqui na Sala das Máscaras, eu tenho uma máscara que chama muita atenção pelo tamanho, né? Muita gente acredita que isso não é máscara, na verdade, acha que é banco, coisa parecida. Mas é uma máscara assim, é uma máscara de ombro e ela é da região de Guiné-Bissau e é muito usada em festival de celebração à fertilidade do solo. Afinal, o povo dessa região, eles são produtores, trabalham com grão, né? E isso é realizado no momento do plantio e da colheita, essa máscara de Guiné-Bissau. Já é uma outra função das máscaras de ombro, para colheita. E por fim a gente vai falar das máscaras que eu sou apaixonada. Apaixonada por quê? Porque elas têm uma estética completamente diferente das outras máscaras. E ela tem um uso também diferenciado, que são as máscaras estandartes. Olha aí, as máscaras estandartes é lá do pessoal do país Burkina Faso. Já fica um pouco mais para dentro, não é mais no litoral. E bora ver um pouquinho a história dessas máscaras estandarte. Eu tenho uma outra máscara, que muita gente acha que não é máscara, porque acredita que máscara é só usada no rosto, né? E aqui não, a máscara pode ser usada também em estandarte, ou presa em madeira, né? Para ser usada durante as celebrações, né? Essa é do Burkina Faso, isso também é usado durante a colheita, né? De celebração à colheita, é uma máscara também em rituais de fertilidade do solo. Pronto! Também para a fertilidade do solo, nos rituais de colheita, as máscaras lá de Burkina Faso. Referências da aula de hoje. Momento de produção, eu preciso que vocês copiem. Não precisa copiar, dá um print na tela. Essa lista de material já está no AVA, já está no Facebook. Se tiver alguma dúvida, lá nos comentários do Facebook já tem alguns mediadores tirando algumas dúvidas. Professora, essa esponja é esponja normal de lavar louça? É aquela esponjinha basiquinha lá. Professora, esse papel grosso, que papel grosso é esse? É um papel grosso, pode ser uma cartolina, pode ser aqueles papéis de caixa, sabe? De sabão em pó, de cereal, aquela cartolina bem grossinha. São bacanas para a gente fazer o trabalho que a gente vai fazer. Se trouxer tecido, tem que trazer tinta para tecido. Se trouxer papel, tem que trazer tinta guache. Olha, papel grosso é um, papel é outro, tá? São dois tipos de papel que a gente vai precisar aqui. Esponja, pincel, bandejinha de isopor. Professora, aqui é difícil de achar a bandejinha de isopor. Traz um prato de vidro ou um prato de cerâmica. É pra gente fazer de godê. Godê é um instrumento dos artistas para misturar a tinta.
Então a gente usa um material que não absorva a tinta. Então tem que ser ou vidro ou cerâmica. Jornal para não sujar a bancada, estilete, tesoura para a gente fazer nossa máscara, certo? Trabalhos do pessoal da manhã. Mauri, eu não sei se é manhã, tarde ou noite, que sempre bota os desenhos, mas não me diz qual é o turno dele. E a Keila do Vespertino, que eu achei muito interessante, ela fez o desenho no caderno e complementou o desenho com a mão dela, né? Um desenho na mão dela. Deixa eu correr aqui para um momento de interação. Se não, tem uma professora que vai, ó, arrancar um pedaço do meu fígado. Ela é assim quietinha, mas um perigo essa moça. Bora para o momento de síntese com a professora Paula Brito. É um castigo sem fim. Pensar o continente africano é pensar pelo olhar, muitas vezes, do colonizador, né? Porque a gente, olhando o continente africano, onde é o terceiro com a maior extensão, o segundo com o maior continente de população. Então a gente tem que começar a repensar e fazer um novo olhar e uma nova interpretação sobre a cultura africana, né? Em termos de diversidade cultural, econômica, cultural, histórica e artística e ritualística, cheia de símbolos e significados, que é importante e necessário compreendê-la para que a gente possa nos compreender, conhecer um pouquinho da nossa história, né? Porque eles fazem parte de nós. Suas máscaras, aí ela pegou e trouxe alguns tipos de máscaras do GL10, do Dan, de ombro e estandarte. Máscaras essas que tem a questão ritualística, tem a máscara para aprender e ensinar o mais jovem, tem a máscara que vai fazer, que vai animar, que vai divertir, e as diversas possibilidades são múltiplas, gente. A gente precisa compreender essa África, mas não como uma África, mas uma África diversa e rica, extremamente rica. A punição qual é? Me deixar com 6 segundos para falar com vocês. Tchau e até semana que vem.